Muito bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, maior conexão de todos os tempos. Então, aproveitem um dia para se conectar. Esse evento foi feito para vocês e eu acho que esse é o maior valor aqui, é vocês se conhecerem. Esse esquema dos crachás não é por acaso, é justamente para vocês poderem trocar entre clientes, entre não clientes, entre empresas com o mesmo RP, com, eventualmente, RPs diferentes, se vocês quiserem ter um panorama. Então, assim, aproveitem muito. A gente vai estar aqui ao longo do dia também, né? Se vocês tiverem... queria me conectar à empresa tal, porque eu ouvi falar que faz isso bem. Peçam ajuda para o nosso time, que a gente conecta. Então, vamos aproveitar ao máximo esse dia aqui. Tá? Bom, a gente começando agora, né, com as apresentações. Eu cheguei ontem, 11 da noite, estava no Vale do Silício. Fui para o Brasil de Silicon Valley e tive a oportunidade de me conectar lá a várias empresas, né, empresas que estão na crista da onda da tecnologia hoje em dia, de AI, etc. A gente vai falar bastante aqui. E o nosso objetivo aqui ao longo do dia vai ser mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente conecta as dores que a gente está tendo hoje. Então, a gente vai falar muito de reforma tributária, muito de duplicado escritural. Então, assim, quais são as dores que, né, a gente tem que resolver agora em 2026 e, ao mesmo tempo, conectar com que o mundo está, a revolução que o mundo está passando, né, de inteligência artificial, equivalente à revolução da internet lá no final dos anos 90. O mundo está falando muito de como é que esse negócio vai mudar o trabalho, né? A gente vem falando muito internamente com o nosso time de como é que a gente vai deixar de ser o contribuidor individual ali, né, o analista, e vai se passar muito mais a orquestrar as IAs para fazer o nosso trabalho. E eu acho que o nosso papel aqui como parceiro de vocês, muito mais do que um fornecedor, mas um parceiro de vocês, é ajudar a conectar essas duas coisas, né? Ou seja, como é que a gente usa IA para mudar o nosso trabalho e para a gente resolver os nossos problemas, tanto os imediatos, né, que não são tão imediatos assim, que vão até 2032, né, da reforma, da duplicata, etc., quanto à nossa forma de trabalho, né? Como é que o nosso trabalho vai mudar. Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente, enquanto o V360, está se preparando para conectar essas coisas e ajudar vocês a fazer essa transição. Tá? Pode passar aí, por favor. Opa, obrigado. Bom, pessoal, a gente fez uma pesquisa recentemente, boa parte de vocês aqui participou dessa pesquisa, né? Opa, desculpa. Boa parte de vocês participou dessa pesquisa, e a gente tem alguns números, esse aqui não é nosso, isso aqui é um estudo da McKinsey, que diz que 88% dos CFOs globais têm produtividade como prioridade número 1 em 2026. Tá? Então, faz sentido, né, no mundo que a gente está vivendo de inteligência artificial, de ganho de produtividade, faz sentido que os CFOs estejam olhando para isso. E, assim, é produtividade, né? Não é compliance, não é crescimento, é produtividade. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje tem uma alavanca muito importante para ajudar nisso, para trazer produtividade para as empresas, né? Então, acho que é o que a gente está buscando aqui hoje, como é que a gente evolui a produtividade das nossas empresas. E acho que, nesse mundo de inteligência artificial, acho que a pergunta mais importante é essa aqui, né? Ou seja, eu fiz alguma coisa hoje que nenhuma máquina consegue fazer no meu lugar? Eu acho que isso é o dilema de todos nós, né? Eu me faço essa pergunta todos os dias, não só se eu fiz alguma coisa, mas assim, eu estou ansioso pelo dia que vai chegar, em breve, espero eu, que eu só faça coisas que uma máquina não consegue fazer no meu lugar. Tá? Então, acho que isso é o que a gente está buscando para a gente, internamente, como empresa, e para vocês, como nossos clientes. Falando um pouquinho da nossa pesquisa, a gente tem um número que eu achei legal, o número quando eu vi, né, que 87% das empresas que participaram da pesquisa, empresas brasileiras, né, se dizem maduras em seu recebimento fiscal. E aí eu achei bem legal,
essa pesquisa foi feita com clientes, com não clientes, enfim, com várias empresas do Brasil, acho que mais de 350 respondentes. E quando eu vi esse número, eu fiquei feliz, né, que eu acho que a gente estava cumprindo, né, bastante do nosso propósito. Mas, depois, quando a gente começou a descascar a cebola aqui, dessas empresas, 62% das empresas levam mais de 20 dias para processar uma nota. E aí a gente falou, poxa, mas não está batendo, né? 87% maduras, 62% levando mais de 20 dias para levar uma nota até o RP. E esse número ainda mais preocupante no contexto de duplicado escritural, que a gente vai falar de tarde, que as empresas vão ter 10 dias para rejeitar uma duplicata se ela for inválida, né? E, além disso, 55% das empresas pagam multas e juros regularmente por atraso de pagamento ao fornecedor. E a gente foi atrás, né, entender um pouquinho de como é que estava, por que isso, né? E os nossos clientes falam, não, mas não é problema da ferramenta, é problema do processo, tem que ajustar o processo, porque quem cria o pedido está criando o pedido errado, porque o fornecedor está emitindo a nota errada, etc. E a gente fala, não, é problema nosso, sim. Assim, nossa missão aqui não é só automatizar o processo. Nossa missão é fazer com que vocês evoluam o processo de vocês para que vocês cheguem, se não 100%, muito próximo do 100%, para ter esse percentual aí de automação, essa quantidade de dias caia muito. De novo, isso aqui é cliente, não cliente, né? Então, é uma média. Nossos clientes, em geral, têm uma média melhor do que não clientes, mas, mesmo assim, a gente não está contente com os números que a gente está enxergando, tá? Mesmo na nossa base de clientes. E aí, a gente pega, né, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a nota fiscal ela está deixando de ser só um documento fiscal, ou deixando de ser só um documento, né, que vai entrar no contas a pagar. Está virando algo muito maior. Tá? A nota fiscal ela está virando uma classe de ativo negociável, quando a gente fala da duplicata associada a essa nota fiscal. Tá? A nota fiscal ela está virando um dado extremamente relevante para a tomada de decisão, não só por nós, mas pelos agentes que a gente vai criar, né, com base no nosso processo, com a inteligência artificial. Quem aqui já tem algum agente que usa para fazer o trabalho do dia a dia? Levanta a mão, por favor. Legal. Algumas pessoas aqui. Infelizmente, ainda poucos, mas a gente quer ajudar a mudar esse cenário. A duplicata ela está virando quase um meio de pagamento, quando a gente fala de split payment com a reforma, quando a gente fala de duplicata escritural, né? Então, ela deixa de ser só, ela vira quase um boleto, né? Assim, quase um meio de pagamento quando a gente fala de duplicata e de split payment. E a nota fiscal, está virando crédito tributário com a reforma, ou seja, todas as notas fiscais vão, né, ter ali o seu IBS, o seu CBS, que vão virar crédito quando vocês receberem essa nota, quando o fornecedor pagar esse imposto, vão virar crédito para vocês. E, obviamente, está todo mundo aqui, né, super interessado em ter crédito. Então, assim, a nota fiscal está ganhando um significado, uma importância muito maior dentro dos negócios. E a gente quer fazer com que os nossos clientes deixem de se preocupar em bater nota com pedido. Bater nota com pedido era o desafio lá em 2016, quando a gente começou fazendo esse negócio, 2019, quando a gente criou a empresa, né? E a gente vê boa parte das empresas ainda preocupadas em bater nota com pedido. Tá? Então, a gente quer que vocês entrem nesse novo mundo. A gente quer que vocês, de fato, comecem a extrair da nota fiscal ou do documento, enfim, de pagamento, o valor que esse documento vai ter no futuro. Tá? E como é que a gente faz isso? A gente vê essa transformação, essa transição em 3 fases. Tá? A primeira fase é a fase de automatizar o processo.
que é onde a gente está hoje. E aí, como é que a gente pode usar AI, como é que a gente pode usar agentes para evoluir essa automação que a gente já tem hoje, né? De algumas formas. Então, na semana passada, a gente teve o nosso CAB, né, que é o nosso comitê, é o Customer Advisory Board, que é o nosso comitê que a gente tem com alguns clientes que são mais participativos, né, no produto e que ajudam a gente a construir o roadmap de produto. Aliás, né, a gente lançou recentemente também, até para expandir o escopo desse CAB, a gente lançou recentemente na nossa plataforma o upvote de features de produto, ou seja, agora vocês podem votar, sugerir e votar em quais são as features de produto que vocês mais querem, que são mais importantes para o negócio de vocês, e isso vai ajudar a gente a guiar o nosso roadmap. Mas, enfim, semana passada a gente estava com o CAB, e esse tema de IA, agentes, né? Poxa, muito forte, o pessoal puxando. Não, já estou criando aqui os meus agentes, já estou começando ou buscando, né, agentes aqui para criar. E a gente falou, não, poxa, a gente está totalmente imerso nessa transformação, vamos fazer esse negócio juntos. E a gente saiu de lá com o compromisso de visitar essas empresas, entender quais são as tarefas que essas pessoas ainda fazem manualmente para a gente transformar isso em agentes. Tá? Então, a primeira tese que a gente tem aqui, né, e algumas coisas que a gente já está botando de pé, primeiro, implantar a automação. Então, como o Vetter falou, o projeto de implantação é muito doloroso, em geral, né, porque envolve integração com RP, né, boa parte das empresas trocando RP, mudando o processo. Muitas vezes as empresas aproveitam a implantação do V360 para mudar o seu processo, para rever o seu processo. Poxa, dado que a gente está aqui, né, explicando o nosso processo para vocês, estão mapeando o nosso processo, poxa, tem vários gargalos que a gente está vendo aqui, vamos aproveitar e vamos mudar esse processo. Então, a implantação, muitas vezes, ela é dolorosa. E a gente quer trazer agentes para simplificar, para facilitar muito essa implantação. Tá? Então, quem passou aí, quem está passando por implantação do V360 agora, já é muito diferente do que a gente fazia um ano atrás. Tá? Então, hoje a gente já tem uma IA, nossa IA, né, é carinhosamente chamada de Assis internamente, e o Assis hoje ele guia a nossa implantação. Então, ao invés de ser alguém sentando com você, fazendo um monte de perguntas, o próprio Assis vai guiando essas perguntas a partir do que vocês vão respondendo, e, no final, depois de responder as perguntas ali, o Assis já varre o RP de vocês, já faz o que a gente chama de extrator de cenários, já busca todos os cenários que existem hoje no RP de vocês, já traz, inclusive, exemplos de nota fiscal que tem inserido no RP de vocês para cada cenário, e, a partir disso, ele já configura o fluxo automaticamente. Tá? E, obviamente, isso é uma construção, a gente está evoluindo bastante nisso, mas assim, a gente já tem tido ganhos bem significativos, não só de qualidade, mas também de tempo de implantação. Então, a gente quer tornar essa implantação da solução menos dolorosa para vocês. Né? Outra coisa é executar a automação, outra coisa é tratar as exceções. Então, uma coisa é a automação, caminho feliz. Poxa, chegou a nota, tem pedido de compra, pedido bate com a nota, né, os impostos batem, esse é o cenário ideal. Né? A gente já identificou a chegada do material, prestação do serviço, e a nota passa 100% automático. Outra coisa é quando dá exceção. A gente vai falar um pouquinho desses casos. Segundo ponto é evoluir o processo, que é o que a gente estava falando aqui. Não basta automatizar o processo. Se a área X está criando pedido de compra errado toda vez, ou, pior, né, não está criando pedido. Né? Então, se o fornecedor está emitindo a nota errada. Então, a gente quer usar a IA para ajudar a diagnosticar esse processo, esses problemas, e sugerir melhorias. Tá? E o terceiro, né, que é a nossa meta, é o que a gente está buscando lá na frente, é o processo de invoice to pay 100% autônomo. Ou seja, são os nossos agentes não só automatizando o processo, né, evoluindo o processo, mas, ao invés do nosso agente ele levantar, você tem esses problemas de processo aqui, faz isso, 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 que é o que ele faz hoje, a gente quer que o nosso agente ele corrija automaticamente esses problemas. Tá? Então, esse é o mundo que a gente está buscando, no mundo de IA,
a gente quer um processo totalmente autônomo, onde a gente não só vai automatizar o processo, sugerir melhorias de processo, mas executar essas melhorias de processo. O que podem ser essas melhorias de processo? Poxa, pode ser uma mudança no fluxo. Olha, poxa, tem aqui uma atividade manual no fluxo, que toda vez que passa aqui, eu já entendi qual é a regra que o seu time, como é que o seu time trata aquela exceção. Então, eu vou transformar isso numa regra e vou executar. Tem uma área aqui, ou tem uma pessoa aqui que sempre cria o pedido errado e sempre cria o pedido com o código errado do item, com o imposto errado, enfim, qualquer que seja o motivo. Eu já vou avisar esse cara, vou dar um treinamento para esse cara de como é que ele tem que criar esse pedido. Então, é aqui que a gente quer chegar. Então, esse é o mundo que a gente está chegando com a inteligência artificial. Tá? Inteligência artificial evoluindo para ser um mero executor, para ser, de fato, não só um orquestrador, mas a cabeça pensante aí dos nossos processos. Bom, entrando um pouquinho mais de detalhe nisso, então, como a gente falou, né, na parte de automação do processo, a gente está investindo muito, desde o início do ano passado, no onboarding agêntico, ou seja, como é que a gente usa agentes de IA para melhorar a experiência, né, de onboarding de vocês. O segundo aqui é a execução mais agêntica, ou seja, uma vez que eu onboardei o cliente, implantei o V360, como é que a gente executa esse processo de forma mais eficiente, né, usando IA. Então, a gente tem evoluído bastante, por exemplo, os nossos agentes de captura e leitura, né? Os nossos clientes aí devem estar sofrendo um pouquinho, porque a nota fiscal, né, está mudando de serviço, então está mudando todo dia aí em prefeitura por conta da reforma, então todo dia a gente tem que, né, fazer algum ajuste, mas a gente esses agentes de captura e leitura já evoluíram bastante, inclusive para outros documentos, então invoice, RPA, fatura de frete, tudo hoje a gente consegue fazer a leitura automática, né, a partir de LLM. A gente, né, tem um agente de match de pedidos que a gente está evoluindo bastante também, inclusive está no nosso roadmap agora para Q2, evoluir bastante esse agente de match automático de pedidos, para quando o fornecedor não manda o número do pedido na nota, a gente fazer esse match automático. Já existem hoje várias heurísticas, a gente está colocando, né, esse processo mais agêntico, que a gente, né, uma das grandes, um dos grandes motivos de tratamento de exceção hoje é falta de match de nota com pedido e etc. Várias outras automações pontuais ao longo dessa cadeia. Tá? A próxima etapa, que é a que a gente estava discutindo no CAB da semana passada com os nossos clientes, é o tratamento de exceções. Então, ou seja, beleza, automatizei aqui, usei IA para implantar o processo, para, né, ajudar na execução do processo, mas ainda tem exceções, por conta de pedido com problema, por conta de imposto com problema, qualquer que seja, né, o tipo de exceção. A gente está criando agentes que vão fazer esse tratamento, ao invés de mandar esse workflow para uma pessoa, vai mandar primeiro para um agente, para esse agente tentar resolver. Né? E aí, se o agente não conseguir resolver, ele manda para a pessoa resolve, e ele aprende com aquela resolução para que, nas próximas vezes, ele consiga, de fato, né, resolver aquele problema 100%. Tá? E, por último, o Assis como copiloto. Então, para quem usa V360 já deve, né, estar com isso implantado, tanto no portal do usuário interno quanto no portal do fornecedor, né, onde você, como usuário do V360, você tem lá o chatbotzinho com o Assis dentro da plataforma, onde vocês conseguem interagir com o Assis. E esse negócio está ficando cada vez mais inteligente. Né? E, obviamente, a gente precisa muito do feedback de vocês, do que está funcionando e o que não está funcionando, para a gente evoluir esse agente. Mas a gente está conectando o Assis cada vez mais com a nossa base de dados, obviamente, com toda a segurança, né, para que cada empresa só veja as suas informações, etc. E até com a nossa base de código. Então, nos últimos de outubro de 2025 para cá, a forma de escrever código mudou muito, né? O Cloud Code que chegou, assim, mudou totalmente. Então, a gente está conectando o Assis na nossa base de código e o Assis vai entender a regra, o contexto do código do V360 para conseguir responder dúvidas de vocês. Né? Então, às vezes, poxa, isso não é uma dúvida de processo, é uma dúvida de ferramenta. Por que a ferramenta fez esse cálculo aqui? O Assis vai conseguir entender o contexto do nosso código-fonte e te falar, explicar em linguagem, né, humana,
o mais simples possível, por que aquilo está acontecendo. Tá? Segundo, evoluir o processo, a gente já tem vários dashboards, né, que vão te mostrar lá quais são as áreas que mais estão criando pedido errado, quais são os fornecedores que mais estão emitindo nota errada, quais são os principais motivos de problema, né, ou seja, poxa, o principal motivo de problema aqui é nota sem pedido, enfim, imposto XYZ errado. Então, já tem lá esses dashboards. Esse negócio está ficando cada vez mais inteligente com AI. Tá? Então, não só a gente vai pegar isso a partir dos dados que a gente tem internamente, mas, como eu falei, a gente vai pegar isso, eventualmente, a partir do fluxo que está parametrizado para vocês. Poxa, eu tenho aqui meu fluxo que foi parametrizado de nota fiscal de serviço, nota fiscal de material, qualquer que seja o tipo. Né? O Assis está entendendo esse negócio, né, que é o nosso agente, está entendendo esse negócio para trazer cada vez diagnósticos cada vez melhores de processo. Né? O segundo ponto são os agentes de prognóstico, ou seja, não só fazer o que a gente faz hoje no dashboard, que é mostrar onde estão os problemas, mas também indicar como é que vocês resolvem esses problemas. Poxa, o principal problema aqui é, sei lá, nota sem pedido. O Assis já vai indicar, olha, tem aqui um agente de match automático de pedido que, para o seu fluxo de serviço, não está ligado. Se você quiser, eu posso ligar aqui para melhorar o seu percentual aqui de automatismo, por exemplo. Tá? Olha, tal área, tal fulano de tal, sempre cria pedido errado, tal coisa no pedido. Poxa, manda esse treinamento aqui de como é que cria o pedido. Então, assim, são os agentes de prognóstico. Tá? E, por último, a gente está com um time de produto 100% focado. A gente criou, né, esse ano um time de produto, cujo objetivo desse time de produto, né, dessa squad interna, é aumentar o percentual de automatismo. Uma métrica simples para aumentar o percentual de automatismo dos nossos clientes. Seja usando AI, seja usando papel de pão, qualquer que seja, né, a forma disso, mas esse é o objetivo desse time, e isso é o que esse time vai perseguir. Então, esse time ele começou fazendo esse trabalho internamente, então, rodando esse diagnóstico, né, já com o Assis nos nossos clientes, entendendo onde estão os problemas, e já começou a atuar, a fazer o que a gente pode fazer internamente. Ou seja, poxa, isso aqui é uma regra que... Isso aqui é né, se eu ligar aqui o match automático de pedido, já vai melhorar bastante. Então, esse time ele já começou a trabalhar nesse percentual de automatismo. Em breve, a gente vai começar a acionar mais vocês para trazer as coisas que a gente não consegue resolver sozinho, que a gente precisa de vocês para resolver. Mas esse time ele não está indo feature por feature. Né? Feature é o meio, né, que eventualmente a gente vai resolver. Pode ser feature, pode ser um agente, mas ele está indo problema por problema. Então, a gente está pegando quais são os principais problemas, né, assim, quais são os principais workflows humanos que a gente tem no V360, ou seja, onde as pessoas estão precisando entrar no V360 para tratar algum tipo de exceção, priorizando isso por volume e aí trabalhando em cima desses casos. Tá? E, por último, né, naquela fase 3 que a gente falou, já até adiantando um pouquinho aqui, porque está aparecendo aqui que meu tempo está esgotado, a gente está chegando, né, no Invoice to Pay autônomo, onde a gente quer conectar toda a cadeia de Invoice to Pay de vocês, desde a captura do documento, a validação, pagamento mais split, a apuração desse negócio lá, né, a conciliação com a apuração assistida do governo. Então, assim, a gente está conectando todas aquelas pontas que a gente falou, nota fiscal, com duplicata, com split, para, de fato, vocês terem, né, um processo 100% autônomo daqui a pouco. E não só conectando essas pontas, mas o nosso objetivo é ter zero manipulação humana, né? Zero pessoas no processo. A gente vai chegar lá, nosso benchmark de cliente aqui é 99,6% de automação, ou seja, 0,4% dos documentos parando em algum tipo de workflow humano. A gente quer zerar esse negócio e a gente quer levar todos os nossos clientes para esse benchmark. Tá? E aí, isso vai ser uma jornada que a gente vai contar muito com vocês nessa jornada, porque a gente não vai conseguir fazer isso sozinho.
A gente vai precisar muito do apoio de vocês. No CAB, na semana passada, a gente já estava, né, marcando as reuniões para visitar os nossos clientes, para entender onde estão as principais dores, para a gente colocar os agentes para trabalhar. A gente está dobrando a aposta em IA, a gente acha que, de verdade, é o futuro, a gente está mudando a nossa forma de trabalhar internamente e a gente está trazendo isso para o produto, para que o produto reflita esse novo mundo, principalmente de outubro para cá. Né? IA vem de 2023, né? A gente sempre trabalhou com IA antiga, né? O Machine Learning, redes neurais, a gente trabalhou desde sempre com leitura de nota, etc., 23 para cá, com o OpenAI, com o ChatGPT, mudou bastante, mas de outubro para cá, assim, de fato, deu um salto muito maior, e esses saltos eles tendem a ficar mais rápidos. E a gente está dobrando a aposta para, de fato, mudar a forma como vocês trabalham. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente conecta, né, o Invoice to Pay end-to-end num novo mundo de pagamentos, num mundo com duplicado escritural, com split payment. Então, a gente está conectando todos esses mundos diferentes para isso trabalhar de forma integrada. Tá? Tratando, obviamente, dos temas de reforma, duplicado escritural e split. De um jeito muito simples e rápido. Para isso, a gente está mudando a nossa forma de se conectar com vocês, se conectar com o RP de vocês. Então, a gente, né, tem o V360 Lite, que, né, alguns clientes aqui já estão usando o V360 Lite, que é um V360 um pouco mais simples, mas a implantação ela é muito mais rápida, usando as boas práticas, não só, né, IA para implantação, mas também boas práticas de processo. Tá? E a IA no onboarding, como a gente falou, e muito mais automatizado, né, sugerindo e executando melhorias no processo, com o Assis, que é o nosso agente, né, o nosso assistente do V360, não só como assistente, mas também como analista agora e, daqui a pouco, como consultor interno, ou seja, não só ele dizendo o que tem que fazer, mas ele fazendo e, daqui a pouco, ele dizendo o que tem que melhorar no processo. Tá? Essa é a nossa jornada. Então, a gente queria começar o dia trazendo para vocês como é que o V360 vai evoluir, como é que a gente está, né, fazendo double down aqui em IA, para ajudar vocês, para trazer esse mundo de IA para vocês. A gente sabe que os nossos clientes, né, às vezes, não têm a mesma velocidade que a gente tem internamente para instalar um cloud desktop na máquina. Né? Daqui a 2 anos, talvez, vocês consigam instalar, porque tem a questão interna de compliance, etc. Então, a gente quer trazer isso para vocês, embutido aqui no produto, para que vocês consigam participar desse novo mundo de uma forma muito mais rápida do que seria sem V360. Tá? Pessoal, então é isso. Queria convidar vocês para que quem for cliente da V360 e quiser participar desse roadshow que a gente está fazendo para entender quais são as principais atividades humanas ainda, mesmo com o V360, para a gente conectar os agentes, colocar os agentes para trabalhar, procurem a gente quer muito essa participação conjunta, construir esse negócio junto com vocês. A gente hoje, né, enfim, o V360, modéstia à parte, acho que é a solução mais robusta, mais completa do mercado hoje para fazer automação do ingresso fiscal, otimização de pagamento ao fornecedor, mas a gente quer ir além. O mundo mudou, a gente está enxergando essa mudança do mundo de uma forma muito consciente, estamos bastante animados, né, com esse novo mundo, o que a gente consegue fazer nesse novo mundo que a gente não conseguia antes, e a gente quer contar com vocês para que a gente possa levar o V360 bem mais longe, para que todo mundo aqui possa tirar os seus 30 dias de férias e para acelerar a mudança na forma de trabalho de todo mundo aqui com IA. Tá? Bom, aproveitem o dia. Muito obrigado.